Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma oficina de um livro de assinaturas ou um livro de mensagens. Ele é super fácil de fazer. Aqui nós vamos usar a costura japonesa. Nós vamos fazer essa oficina em 2 etapas. Hoje vou estar mostrando para vocês como faz o revestimento. Aqui a costura eu usei fita de cetim prata para dar um destaque. Aqui na parte de cima nós colocamos uma fitinha que é para você colocar a caneta. E as folhas dele é papel crochê gramatura 230. Esse daqui é um tecido branco com fundo branco e um relevo em branco também, tipo uma resina, no modelinho de arabesco. E o que eu vou ensinar para vocês vai ser no tom de dourado, pensando num livro de assinaturas ou mensagens de bodas de ouro. Eu acho que vai ficar bem bonito e nós vamos fazer a costura dele com um fio dourado. Vamos começar? Porém, antes de começar, gostaria de pedir para você o seu like. E se você não me conhece, eu sou a Vera Lima, artesã, trabalho com cartonagem e encadernação. Vou ficar muito feliz se você fizer a sua inscrição e ver o que eu já tenho mostrado aqui. Vou virar a câmera aqui para que vocês possam ver melhor. Nós vamos precisar do papelão cinza. Depois, na descrição, eu vou colocar o tamanho, ok? Mas o tamanho vocês também podem variar. Aqui é a parte de trás do caderno e essa daqui é a parte da frente. A parte da frente, ela é menor do que a de trás, porque nessa parte de cima nós vamos colocar a caneta, certo? A parte de trás, ela é inteiriça, toda por inteiro. A parte da frente, ela tem o recorte, que é para que o livro tenha o seu movimento, ok? A parte da frente, ela é a mesma medida que a parte de trás. Porém, na parte da costura, eu medi 2,5 centímetros, cortei. Aqui nessa outra parte, eu coloquei um gabarito de 8 milímetros. Se você não tiver o gabarito, você só mede com a régua e corta. Mas você guarda essa parte que saiu daqui, você guarda porque nós vamos utilizar, ok? Então agora nós vamos começar com o revestimento. Vamos colocar a nossa cola aqui. Eu uso a cola Cascorês branca, pura. E que ela é uma cola na medida certa. Nós vamos usar o rolinho também e o pincel. Molhamos aqui o nosso rolinho. Espalha bem a cola nele e vamos aqui. Passamos em toda a extensão. E agora, na hora que formos colocar no tecido, nós temos que deixar menos tecido embaixo e mais em cima, porque é a parte do tecido onde nós vamos colocar a caneta. Então, nós usamos aqui só nessas 2 pontas de baixo o fio de cabelo. Se você não tem o fio de cabelo, você vai cortar com a tesoura. Dessa maneira, na diagonal, deixando sobrar um pouquinho de tecido aqui, certo? Nesse modelo,
nós vamos passar, em vez de passar a cola no comprimento, nós vamos passar a cola nas laterais. Sempre uma sujeirinha de cola nas pontinhas do tecido. Aqui e aqui embaixo. Com a espátula, você vira o tecido de ambos os lados. Aqui, nós já podemos fazer essa parte de baixo. Com a dobradeira, você faz o cantinho. Se não tem a dobradeira, com a pontinha da unha, você vira. Sobrou um pouquinho de tecido aqui, a gente corta. E agora, nós vamos virar essa parte de baixo. Esse livro de assinaturas ou mensagens, ele é muito usado em casamento, maternidade, batizado. É uma recordação inesquecível. Depois você pode colocá-lo num saquinho de tule para que ele fique bem conservado. Bom, aqui nós vamos fazer um acabamento diferente. Nós vamos passar uma sujeirinha de cola dos dois lados. E aqui você vai virar como aquela orelhinha de caderno, quando a gente... Aquela época que o pessoal encapava caderno, a minha época, não sei se é a sua, ó. Uma orelhinha. E depois aqui, nós tiramos esse excesso com a tesoura. Levanta um pouquinho e corta aqui também. Do outro lado, você faz o mesmo procedimento. Levanta o tecido e corta um pouquinho aqui também. Prontinho. Assim, ele vai dar um acabamento melhor para quando você for colocar a sua caneta. Passamos cola no tecido, aqui no papelão. Um pouquinho de cola aqui nessa parte, que é a altura do papelão. E aqui com a espátula, a gente puxa. Tá vendo? Os 4 cantinhos, todos bem feitinhos, ok? Essa parte aqui. Aqui à frente, como eu disse, a gente precisa dessa parte que nós cortamos e ela vai ser descartada. Então, aqui é o mesmo processo. Nós passamos cola em toda a extensão. Deixando sobrar de todos os lados, quase a mesma medida. Nesse daqui, nós vamos passar o gabarito. Aqui, nós colocamos uma régua embaixo, para que fique retinho, certo? Colocamos este gabarito, que ele tem 8 milímetros. Colocamos aqui o gabarito, certo? E aqui colamos a lombada que vai ser costurada. Depois dela colada, nós tiramos esses dois. Aqui em volta, passamos o estilete para recortar caso esteja sobrando tecido. Os 4 lados. Então, todos os lados estão com a mesma medida.
Agora, nós vamos passar aqui a cola no comprimento. Às vezes temos um probleminha técnico, mas não vamos deixar isso nos atrapalhar, não é mesmo? Sempre dá para pegar uma etapa ou outra e tudo dá certo. Com a espátula, a gente vem, vira e dá uma apertadinha, pouquinho só, aqui onde tem essa veia. Do outro lado também. E nos cantinhos, viramos as pontinhas. Os 4 lados. Aí cortamos, se fica alguma pontinha de excesso, aqui, ó. Vamos ajeitar aqui melhor. Prontinho. O outro lado e o outro lado. Agora, nós passamos cola nas laterais. Nas pontinhas principalmente, que é para ficar um bom acabamento. Como eu disse, enquanto esse lado seca, a gente vai passando a cola desse lado. Porque essa secagem, esse pouquinho que seca, ele já ajuda ali na virada do tecido, na hora de colar. Aqui a gente segura, porque como tem essa veia, a gente dá uma seguradinha, cola aqui o ladinho e deita a espátula. Com a dobradeira, você arremata os cantinhos. E aqui também, mesma coisa, colou a lateral, desceu a espátula. Vem com a dobradeira e acerta os cantinhos. Então, aqui, ó, a parte da frente do caderno também está quase pronta. E agora, nós vamos voltar à parte de trás. Eu já deixei pronto aqui a nossa bolacha. Vocês já aprenderam como fazer. Um pedaço de papel cartão, que no caso aqui eu tô deixando sobrar meio centímetro no comprimento, meio centímetro na lateral e deixando aqui mais ou menos 1 centímetro e meio, porque é onde nós vamos colocar a nossa caneta, certo? Aqui eu revesti com um tecido pontilhadinho dourado. O revestimento é aquele de sempre. Passa a cola em toda a superfície e depois corta os 4 cantos na diagonal e vira o tecido para dentro, ok? Aqui eu já marquei, quero que vocês se lembrem disso. Coloque escrito fita. Por quê? Quando você cola, passa a cola nessa parte e colar, depois é que você vai se lembrar da fita. E aí pode dar estragar, porque o papel cartão ele é muito molinho, né? Então, você marcando fita, você já sabe. Eu já medi aqui, nós temos aqui uma extensão de 19 centímetros, então deu 9,5. Vou colocar a fita aqui, escolhi uma fita no tom de dourado, uma fita de gorgurão, número 5. Aqui, ó, pego um pedaço de fita adesiva, coloco, pego a minha caneta, ou uma caneta que você tiver na hora, coloca a sua bolacha por cima. Tudo isso aqui é fazendo o teste para ver como que vai ser o tanto de fita folgado ou não. Ó,
A fita tá justinha, então aonde eu coloquei a fita crepe ficou bom, ok? Então, aqui agora é só a gente passar a cola. Passamos a cola primeiro aqui no papelão, certo? Pode ser cola generosa, porque é para ter uma boa colagem. E depois aqui na nossa bolacha, a gente passa a cola em toda a lateral. Prontinho. Agora, nós vamos colocar aqui e observando esse tanto que vamos deixar de seixas. Aqui você pode usar a cola Facilita. É uma cola que eu também já ensinei para vocês aqui. Vocês podem ir lá ver. Que é a cola que você pode movimentar a sua bolacha até você encontrar o ponto certo para fazer a sua lateral todas iguais. Passamos a dobradeira, que é para fixar bem, né, a colagem. E depois o método de sempre. Nós usamos aqui a fita crepe. Começamos pelos cantinhos, que é os que mais se levantam, né, assim, e depois fica aquele, tipo um buraquinho, fica feio, né? Então, a gente coloca nos cantinhos. E depois a gente vai colocando a fita aqui na extensão. Se você não tem a fita crepe no momento, não tem problema. Você pode colocar o peso, pode colocar um livro e deixar ali secando por um tempinho, ok? Então, a nossa contracapa já está pronta. Agora, nós vamos terminar aqui a nossa capa. Aqui, ó, eu também já deixei pronta a nossa bolacha. Aqui o método foi o mesmo que nós usamos aqui. Papel cartão cortado na mesma medida por inteiro. Depois aqui nessa veia também usei 8 milímetros, tanto de um gabarito como a própria sobra aqui da capa, certo? Cortamos os 4 lados e viramos o tecido para dentro. Agora, nós vamos colar esse tecido aqui, sobrando igualmente os 4 lados, meio centímetro. Não precisa sobrar aqui no canto, nem da capa, nem da contracapa, porque aqui depois vai ser feita a costura. Então, aqui nós passamos a cola novamente, somente no papelão. Passamos aqui a cola com pincel, porque aqui a gente quer uma boa colagem, então precisa de uma quantidade maior de cola. Quando a gente passa a cola com rolinho, é para que não manche o tecido e para que o processo também seja mais rápido. Aqui nessa veia eu vou passar a cola, mas com delicadeza, para não vazar para o tecido. Então, é uma sujeirinha de cola praticamente, certo? E aqui, a mesma coisa, nós vamos passar cola em toda a lateral. Sempre dentro.
Não passei cola aqui, porque eu já passei aqui. Venho aqui dessa parte que vai ficar praticamente rente ao caderno. Desço com cuidado e vou descendo aqui. Passo a dobradeira e aqui, nesse meio, nessa veia, faço um vinco com a dobradeira. Não tem dobradeira? Não tem problema. Você pega uma régua que esteja bem limpinha e faz aqui no meio, certo? Causa o mesmo efeito. Aqui também você deixa tudo bem coladinho. E a nossa capa já está pronta. Vamos fazer o mesmo processo aqui com a fita crepe, de todos os lados. Prontinho. Nossa capa e contracapa estão prontas. E a semana que vem nós vamos fazer a furação e a costura. Gostaram? Aqui mais uma vez mostrando para vocês. Esse daqui foi feito com fita de cetim. Costura japonesa, fácil de fazer. Aqui onde nós colocamos a nossa caneta, aqui as folhas para as mensagens. Espero vocês na próxima semana. Um beijo.